E aí, família, tudo beleza? Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história na arte, né? Como é que eu me desenvolvi nos desenhos e também aproveitando para apresentar vocês no meu estilo novo de desenho. E no fundo do vídeo vai estar um speed paint com o meu novo estilo de pintura do meu avatar. Espero que vocês gostem. Então, bora pro vídeo. Tudo começou antes mesmo de eu ter nascido. A minha irmã, ela desenhava, sempre desenhou. E ela gostava muito de fazer desenhos em nanquim, ela fazia em canetinhas, todo tipo de papel, com vários estilos diferentes. Às vezes ela fazia realismo, outras vezes ela fazia estilinhos mais simples, que era o dela próprio. E eu, observando tudo isso e crescendo, vendo todos aqueles desenhos, toda a arte dela estampada pelo quarto inteiro, é lógico que eu ia querer copiar, né? Então eu comecei a desenhar copiando os desenhos que ela fazia, né? O estilo de desenho que ela fazia. Ela também assistia muito anime. Meus dois irmãos assistiam muito anime. E eles me obrigavam a assistir junto, então eu acabei pegando um pouquinho desse estilo, né? Porque isso também estava incluído em alguns desenhos dela. Mas não eram muitos, apesar de eu acabar usando. Mas no fim, com o tempo passou, né? E eu acabei não assistindo mais tanto assim. Não tinha tanto interesse assim por anime, também porque eu não sabia o que era exatamente, como é que via. E além de que eu também parei com esse negócio de arte, né? Eu só fazia alguns rabiscos de vez em quando. E era isso, né? Apesar disso, também minha irmã sempre me incentivou muito a ler muitos livros. Então eu comecei a ler praticamente com a Turma da Mônica. E ela sempre trazia algum livro pra mim, daqueles infanto-juvenil, tipo das Aventuras da Ellie, Diário de uma Garota Nada Popular, essas coisas aí. E eu gostava bastante, né? Mas, tipo, eu só lia esse tipo de livro, nem sempre variava muito. Enfim, né? Era isso, mas apesar de eu não ler tanto assim, ainda era bastante, né, pra alguém da minha idade, na minha opinião. E meu pai sempre me contou muitas histórias antes de dormir, então eu sempre tive a mente muito fértil. Então, sempre que eu podia sair antes de dormir, às vezes eu tinha dificuldade para dormir, então eu ficava pensando vários cenários e histórias na minha cabeça. Eu não terminei quase nenhuma história, mas eu criava muitos personagens. Mas meu retorno definitivo foi na sétima série, quando eu conheci a minha atual melhor amiga, né? Na época ela assistia muito anime, ela gostava de K-pop também, mas essa parte eu não me influenciei. Ela também gostava muito de desenhar, de escrever. E o que eu fui fazer? É claro, né? Eu copiei ela. Aí a gente começava a desenhar junto e, tipo, tudo bem que ela passava por cima. Tudo bem. Mas foi um começo. Ela tinha uma pasta de desenho só de coisas que ela. Só do desenho que ela fazia, que ela passava por cima, que ela pintava. Aí, por que eu não ia fazer também, né? Aí, como eu gostava muito dela e gostava de tudo que ela fazia, então eu queria fazer igual. Aí a gente começou a desenhar junto, ela passava anime, eu comecei a assistir anime também, e isso me inspirou bastante. E ela também, tava começando a escrever a história dela, e eu fui escrever também a minha. E era uma história ilustrada, então meio que a gente escrevia junto, a gente participava da história uma da outra. E nossa, era muito legal isso. Muito bons tempos. E, bem, foi um marco na minha vida, né? Que depois disso eu nunca parei. Desde então, quando eu acabei pegando pra estudar também no mesmo ano, né? Não estudei muito, admito. Eu via alguns vídeos de vez em quando. E eu também, minha irmã tinha me emprestado vários gibis, vários cadernos, livros de desenho de mangá. E eu acabei aprendendo um pouco com eles, né? Repetindo aquilo, e isso era muito fácil pra mim, né? Eu acabava pegando bem rapidamente. Apesar de não ficar grandes coisas, claro que não, mas realmente foi uma evolução muito rápida. E eu não estudava muito, né? Eu tive uma aula ou duas com a minha irmã, mas foi isso. E eu não pegava tanto pra estudar, fazia mais na prática, ia praticando sempre.
E isso que acabou acarretando, né, na minha evolução. Bem, naquele ano foi a primeira vez que eu criei uma história física, né? Eu nunca tinha escrito nada e nada tinha passado da minha cabeça. E eu não sei se eu criava personagens antes. Eu geralmente só criei personagem pra me representar nas minhas histórias da minha cabeça. Mas dessa vez, não sei se foi a primeira, mas eu comecei a criar outros personagens que já não existiam também. Na minha cabeça era só fanfic. E eu criei vários personagens inspirados em pessoas que eu conhecia, outras coisas. Acabou que a minha primeira história foi o mais clichê possível e parecido muito com a história da minha melhor amiga. Então, não foi tão original assim, mas realmente foi muito importante, até porque desde então eu nunca parei de trabalhar nessa história, né? Eu reescrevi ela muitas vezes, os personagens eu sempre mudei de personalidade, de design, e isso me trouxe muita inspiração, sabe? Essa época foi a época de maior inspiração na minha vida, e desde então essa inspiração parece que nunca mais passou. De lá pra cá a evolução foi bem rápida, apesar de que eu não gostava de estudar, como eu já comentei, eu não pegava muito pra ficar estudando, pra ficar pegando as coisas, não, eu não estudava e eu só queria desenhar mesmo e ficar na minha boa, né? Mas meu auge mesmo, o que eu realmente aprendi nesses anos foi anatomia, que eu desenvolvi bastante, né? Eu sempre foquei nisso. Aí, quanto a pintura, cenário, essas coisas, eu nunca liguei muito, né? Nunca, até porque os meus primeiros desenhos, eu geralmente nem pintava a pele da pessoa pra não estragar o desenho. Então, tipo, essas coisas eu só fui realmente desenvolver mais recentemente, né? Nos últimos 3 anos que eu comecei a pegar pra fazer cenário, né? E trabalhar um pouco melhor na pintura. E mais no digital, né? Mas acabei aplicando um pouquinho nas minhas pinturas físicas também, tradicional. Mas no geral nunca gostei muito de pintar com lápis, né? Eu sempre gostei de usar qualquer outro material que não fosse lápis. Mas o que eu mais acho que influenciou a minha evolução mesmo foi a minha criatividade mesmo, que ela sempre foi muito forte, mas nesses anos que eu conheci a minha amiga, ela literalmente estourou aos milhões, né? E eu também tive muitos novos estímulos. Eu comecei a ver anime, que era uma cultura totalmente diferente pra mim. Eu também assisti a outras coisas que me inspiravam muito, tipo Winx, obviamente. My Little Pony, que, nossa, foi uma grande inspiração, ainda é hoje. Minha amiga em si, né? Porque ela criava os próprios personagens dela, as próprias histórias dela. E com todo esse ban de coisas novas na minha vida, ter uma inspiração foi tipo o auge, tá ligado? Eu tinha muitas ideias, eu queria escrever todas, tanto que no mesmo ano, depois dessa primeira história ilustrada, eu comecei a escrever uma história sem ilustrações. Ela tinha algumas, mas não era da mesma coisa. E era uma história escrita normalmente, né? Não parecendo com um roteiro. E eu comecei a escrever essa história, eu publicava, eu postava, junto com alguns outros desenhos separados. E, nossa, era muito bom, eu tinha muita coisa na cabeça. Eu parecia que eu tava segurando o mundo nas minhas mãos. Hoje em dia, eu evito ter muitas ideias, porque quando eu tenho ideia demais e eu nunca consigo colocar em prática. Então eu tento não ter ideias demais. Infelizmente, isso acabou tirando um pouco da minha criatividade, né? Não tirando, mas não é mais como antes, né? Agora eu não fico mais criando muitas histórias antes de dormir, eu durmo direto. E eu, às vezes, nem fico mais pensando tanto nas coisas que eu crio, fico pensando em coisas da vida. Que é meio triste, né? Eu sinto muita falta daquelas épocas que eu pensava em coisas aleatórias da minha cabeça e ficava criando coisas. Mas, né, o tempo passa, as coisas acontecem. Considerando o fato de que eu nunca estudei nada. Não, eu estudava, mas não muito, né? E também que eu aprendi muito rápido, me desenvolvi praticamente sozinha. Eu me considero uma autodidata em desenhos, né? Tanto em desenho quanto em escrita também, apesar de que minha escrita não é lá essas coisas ainda, mas, né, a gente melhora com o tempo e com a prática.
Mas eu tenho muito orgulho de ter chegado até onde eu cheguei, né? Eu também pinto quadros, agora eu também faço artesanato. Eu faço muitas coisas a ver com arte, né? Tudo uma possibilidade de ganhar dinheiro também. Apesar de que eu nunca ganho nada, mas tudo bem. Mas eu me divirto muito com isso. Essa é atualmente a minha identidade, né? Tanto uma escritora quanto uma artista. Eu acho que isso é meio que uma parte da minha alma agora. Meus desenhos, eles refletem muito as minhas ideias, mas eu acho que a forma mais consistente mesmo que tem da minha pessoa é a minha escrita. Hoje estamos aí, eu ainda não sei fazer cenário direito, mas a minha pintura eu já tô consertando, né? Antes eu fazia uma pintura bem simples, mas agora eu tô caprichando mais, deixando, como vocês estão vendo aí atrás, tô deixando mais estilizada, mais parecendo com pinceladas mesmo, e do jeito. E eu sempre gostei de pinturas assim, mas demorei pra descobrir. Mas eu também peguei isso aqui muito fácil, foi só um vídeo, só um desejo de saber. E pronto, eu consegui fazer. Eu aprendo as coisas muito rápido. E eu acho isso uma coisa muito boa. Bem, eu cheguei até aqui com muita motivação, muitas inspirações diferentes, né? Eu acho que cada pessoa tem um jeito diferente de olhar para as coisas, né? Um jeito diferente de fazer as coisas. E essa parte mais interessante, né? A minha história é só a minha história. É só o jeito que eu me interessei por isso. As outras pessoas são totalmente diferentes. E eu acho isso muito legal, né? Eu também adoraria saber o que inspirou vocês a desenhar, se vocês desenham, ou fazer o que vocês fazem. Qual foi a motivação de vocês? Pra mim inicialmente foi a minha irmã, mas o mais importante na minha vida mesmo foi a minha amiga, que, tipo, ela literalmente, ela que direcionou a minha vida pra onde eu tô agora. Então, meio que tudo isso que eu sou agora, toda essa gama artística que eu tenho, que é literalmente a minha vida, é o meio que eu tô devendo isso pra ela. Mas enfim, me contem aí nos comentários, né? Compartilhe o vídeo se você achou interessante a minha história, né? Comenta aí se você quer saber mais coisas do tipo da minha vida, sobre as coisas que eu escrevo. E é isso, né? Tamo aí. Espero que tenha gostado do meu estilo novo de desenho também, de pintura, no caso. E aceito dicas também, que eu não sou nada profissional, eu só sei as coisas porque eu aprendo na raça. E é isso aí, família. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis!